Era uma noite comum para o caminhoneiro Antônio, que percorria a BR-116 em uma viagem solitária. O céu estava limpo, mas uma densa névoa começava a se formar, dificultando a visibilidade. Como sempre, ele mantinha o foco na estrada, seus olhos treinados para qualquer sinal de perigo. Era uma estrada perigosa, conhecida pelos acidentes frequentes, especialmente à noite. Enquanto dirigia, algo chamou sua atenção. Um carro parado no acostamento, com os faróis acesos, mas sem qualquer movimento ao redor. Antônio desacelerou, curioso. Ele não sabia o que poderia estar acontecendo, mas sua intuição lhe dizia para parar. Aproximando-se, ele percebeu que o veículo era um luxuoso sedã preto, com placas que não reconhecia. Ele parou ao lado do carro e desceu. A porta do motorista estava aberta, mas o carro parecia vazio. Antônio, com cautela, olhou ao redor, chamando: "Alguém aí?" Foi então que uma voz suave respondeu do banco de trás. Um homem de aparência distinta, vestindo um terno caro e uma expressão de cansaço extremo. "Eu estou perdido", disse o homem. "Parece que nunca vou sair dessa estrada. Estou em uma jornada que nunca acaba." Antônio ficou surpreso, mas com o tempo ele percebeu que o homem, embora elegante, estava visivelmente perturbado. Ele se apresentou como Carlos, um milionário de uma cidade vizinha, que estava em uma viagem que parecia não ter fim. Carlos explicou que estava buscando algo precioso, algo que ele havia perdido há muito tempo, mas nunca conseguiu encontrar. Carlos começou a contar sua história para Antônio, que, embora cético, ouviu atentamente. Segundo Carlos, ele tinha perdido sua esposa, vítima de um acidente trágico, e depois disso, sua vida virou uma busca incessante por algo que não conseguia compreender completamente. Ele acreditava que algo o estava guiando pela BR-116, sem nunca chegar a um destino real. "Eu segui esta estrada por anos", disse Carlos, "sempre com a sensação de que estou perto, mas nunca o suficiente. É como se essa estrada fosse feita para me prender, como se eu estivesse em um ciclo sem fim." Antônio, embora desconfortável com a conversa, ficou intrigado. Ele estava diante de um homem que parecia realmente acreditar no que estava dizendo. Mas o que mais lhe chamava a atenção era a maneira como Carlos parecia tão perdido, tão distante. Como alguém tão rico e bem-sucedido poderia estar tão perturbado, perdido em uma busca que ninguém mais parecia entender. "Você está tentando encontrar o que exatamente?" perguntou Antônio, tentando entender melhor. "Eu não sei ao certo", Carlos respondeu com uma expressão vaga. "Mas algo me diz que está aqui nessa estrada. Eu sei que estou perto, mas ao mesmo tempo, sei que estou longe demais." Apesar da estranheza da situação, Antônio decidiu oferecer ajuda a Carlos. Ele o convidou para subir no caminhão e seguiu viagem pela BR-116, esperando que o milionário encontrasse algum tipo de paz ou clareza. Durante a viagem, Carlos parecia cada vez mais agitado. Ele olhava para fora, fixando-se na estrada, como se buscasse algo que só ele pudesse ver. Enquanto passavam por trechos mais isolados da BR-116, Antônio notou que algo estava fora do lugar. O ambiente parecia silencioso demais, como se o tempo tivesse desacelerado. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão, mas tudo ao redor parecia imutável. Foi então que, em um trecho mais distante, Carlos apontou para o horizonte e disse: "Está lá, eu posso sentir, está perto." Antônio, confuso, olhou para onde Carlos estava apontando, mas não viu nada além das árvores e da estrada à frente. A sensação de desconforto começou a crescer dentro dele, como se algo estivesse errado. À medida que a viagem avançava, o comportamento de Carlos ficou cada vez mais peculiar. Ele parecia estar se perdendo ainda mais em seus próprios pensamentos. Em um determinado ponto da estrada, Carlos pediu para parar, alegando que precisava seguir a pé. Antônio hesitou, mas concordou. Ele parou o caminhão e Carlos saiu rapidamente, indo na direção de um ponto onde parecia que nada mais havia. Antônio observou Carlos se afastar, e quando olhou para a estrada à frente, ele não o viu mais, como se tivesse desaparecido sem deixar vestígios.
Ele procurou por toda parte, chamando por Carlos, mas não havia sinal dele. Nenhum carro, nenhum som, nada. A estranha sensação de vazio tomou conta de Antônio. Ele sentiu um arrepio na espinha e não sabia o que pensar. Onde Carlos havia ido? E mais importante ainda, por que ele desapareceu sem deixar nenhum rastro? Após o desaparecimento, Antônio ficou obcecado pela história de Carlos. Ele tentou entender o que realmente havia acontecido naquela noite. Era possível que ele tivesse enlouquecido? Ou teria sido algo sobrenatural, uma aparição que o guiou pela estrada em busca de algo? Antônio se perguntava se havia algo mais na história de Carlos do que ele poderia perceber. Ele retornou à BR-116 várias vezes, procurando pistas, tentando entender o mistério por trás do desaparecimento de Carlos. Mas a estrada parecia impassível, como se tivesse apagado qualquer vestígio do milionário que ele havia conhecido. Alguns anos depois, enquanto Antônio ainda viajava pela BR-116, ele ouviu um boato estranho em uma cidade próxima. Pessoas falavam sobre um homem que se parecia com Carlos e que andava pela estrada, procurando algo perdido. Quando Antônio foi investigar, encontrou um homem vagando na estrada com os mesmos olhos vazios de Carlos. Ele se aproximou e o homem olhou para ele dizendo apenas: "Eu nunca encontrei o que estava buscando, mas a estrada nunca me deixou ir." Antônio, assustado, percebeu que a busca de Carlos nunca teria fim. Ele estava preso na BR-116, uma estrada que parecia não ter um final, onde os milionários e outros viajantes se perdiam, em busca de algo que jamais encontrariam.